2021 é mesmo um ano de festas para o Coimbra Chaves Advogados. Completamos 10 anos de existência, especializados em tributário, em tax, M&A e contencioso estratégico. Tentamos, nesses 10 anos, sempre casar uma técnica requintada que só a academia pode proporcionar, com uma atuação firme nos tribunais, com muita experiência que adquirimos ao longo desses 10 anos. Temos um corpo jurídico altamente especializado e altamente dedicado e que busca o tempo todo encantar os clientes. Sermos reconhecidos como finalistas, como o melhor escritório de advocacia no Sudeste, Espírito Santo e Minas Gerais, é uma enorme honra para nós, sobretudo porque Leaders League é uma agência internacional com mais de 20 anos de experiência, especializada em mapear mercado jurídico. É um enorme prazer para nós, uma enorme honra, portanto, agradecemos ao Leaders League por esse reconhecimento. Olá, meu nome é Lucas Espadano, sou sócio-gestor do Fiário Salles Advogados. Gostaria de agradecer à Leaders League pela indicação do nosso escritório para a categoria de melhor escritório regional no Brazil's Leading Lawyers Awards. O nosso escritório, que nasceu a partir de uma fusão de outros 3 escritórios no ano de 2006, em Belo Horizonte, fica muito honrado com esse reconhecimento dos clientes, da própria equipe da Leaders League e também por estar presente no ranking ao lado de outros 9 escritórios de grande destaque na região. Esse ano a gente comemora, além de 15 anos da fundação do escritório, também 10 anos da nossa presença na cidade de São Paulo e, sem dúvida, essa indicação para melhor escritório regional nos motiva a nos aprimorar cada vez mais para alçar voos maiores e, quem sabe, conseguir indicações para outros rankings dessa importante premiação. Queria cumprimentar a Leaders League pela iniciativa, pelo excelente trabalho que vem fazendo na pesquisa do mercado jurídico e desejar sorte a todos. Muito obrigado e um abraço. Olá, eu sou Fernanda Burli, sócia do MJ Alves e Burli, um dos escritórios finalistas da região Centro-Oeste. Em nome de toda a nossa equipe, quero parabenizar o Leaders League por essa iniciativa e por esse prêmio tão importante que é o Brazil Leading Lawyers Awards, um prêmio que reconhece os melhores escritórios do Brasil, nas suas diversas regiões e nas diversas especialidades e áreas do direito. A gente sabe como as empresas hoje são criteriosas na seleção dos escritórios jurídicos com que elas trabalham, de seus parceiros. Por isso, estar entre os finalistas, junto a renomadas bancas do Brasil todo, é uma grande honra para a equipe do MJB. Desejo ao Leaders League muito sucesso nesse evento. Eu acho que nós temos que cumprimentar a Leaders League, não só pelo ranking que faz em todas as áreas, não só do direito. E esse ranking, ele é uma forma de a gente conhecer quem é quem, de facilitar o trânsito das informações e diminuir, por consequência, o custo de transação no mercado. É realmente muito importante. E essa competição, o Brazil's Leading Awards, ela traz um componente adicional. Essa competição saudável que se estimula, ela leva a todos quererem fazer o melhor. Os que se classificam, todos ficam copiando essas melhores práticas. Fica um ambiente saudável de aprendizado e de competição, que é a única forma de desenvolvimento. Quando a gente tem essa competição saudável, ela é a forma com que cada um faça melhor o que faz. E com isso, todo mundo fazendo melhor é o único jeito da gente se desenvolver enquanto sociedade. Então, o Silveira Advogados tem uma satisfação muito grande de participar, de ser finalista nessa especialidade aí de melhor escritório da região sul, quando são mais de 20 mil sociedades de advogados na região, e nós estarmos nessa final, nesses poucos escritórios que chegaram lá, é uma grande honra para nós. Foi com muita alegria que nós do Urbano Vitalino Advogados recebemos a informação da Leaders League de que somos finalistas entre os melhores escritórios de advocacia. Isso é fruto de um trabalho árduo feito por nossos colaboradores, advogados, sócios, mas também por nossos clientes, que têm sido parceiros conosco em todas as horas. Eles é quem nos indicam, especialmente em saber que nós estamos concorrendo com escritórios de tão grande porte e de tanta qualidade como aqueles que estão participando também dessa premiação. É um grande privilégio e uma honra para nós fazer parte desse momento.
Foi com muita alegria e satisfação que nós do Valência Associados recebemos a feliz notícia de que o nosso escritório consta na lista dos finalistas da primeira premiação da Leaders League para a nossa região, a região Nordeste. E essa alegria para nós ela é multifatorial. Primeiro, pela credibilidade e honradez da certificadora, a Leaders League. Segundo, pela qualidade dos finalistas. São escritórios todos de altíssimo nível, sem contar que o Valência é o único representante do estado do Ceará, carregando em nosso nome todos os escritórios que também labutam e militam a advocacia em nosso estado. E em terceiro, porque certificações desse estilo, elas indicam que a gente está trabalhando no caminho correto. Ou seja, que a gente está conseguindo entregar resultados aos nossos clientes no nível que eles esperam. E apesar de estarmos muito felizes com a condição de finalista dessa premiação, estamos na torcida para que no dia 24/11 o Valência se torne o vencedor desse prêmio. Muito obrigado.